a AME. Pois é, e sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Andréa Mello, ela é assistente social. Andréa, muito bom dia para você, bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade. Essa é uma excelente notícia para os pais, para as famílias que têm crianças com AME, né, na faixa etária em que o medicamento vai ser disponível, já que esse medicamento, a disponibilização dele, trava batalhas judiciais, não é? Bom dia novamente. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Essa é uma boa notícia, sim, mas infelizmente a gente ainda tem um longo passo a caminhar. O meu filho Rafinha, por exemplo, ele já tinha 2 aninhos e estava abaixo do peso, que é uma recomendação da Conitec a nível mundial. Então, é um grande avanço, sim. Crianças diagnosticadas antes dos 6 meses com AME terá direito a essa medicação e graças a Deus, mas infelizmente nós precisamos que rapidamente o teste do pezinho seja incorporado ao SUS, porque só com o teste do pezinho mais ampliado é que a gente vai conseguir identificar essa doença precocemente, antes que essas crianças passem a, por exemplo, ter a necessidade de suporte ventilatório, como era o caso de Rafinha. Vocês lembram que ele usava aquela girafinha no narizinho e outras são traqueostomizadas. Então, essa incorporação, ela abrange apenas crianças de até 6 meses, o que a gente, infelizmente, hoje ainda não consegue, porque, infelizmente, a gente só descobre o diagnóstico dessas crianças hoje quando percebe os sintomas de forma muito acentuada. No meu caso, quando o Rafinha teve uma parada cardiorrespiratória, e que dessa parada cardiorrespiratória ele nem conseguiu mais ficar sem respirar, sem a ajuda de um aparelho. Então, teoricamente, Rafinha não se enquadraria nessa norma, por ter mais de 6 meses e por ter mais de 16 horas de suporte ventilatório. Mas sim, é um grande avanço. A gente já estamos... o teste do pezinho ele será realidade em todos os estados. Eu não lembro exatamente agora o tempo, mas foi determinado que os estados incorporassem isso no dado tempo. Então, aos poucos, ao longo dos anos, a gente vai vendo cada vez mais o teste ser incorporado de forma mais precoce. E aí sim, essa lei, essa conquista, ela será realmente muito grandiosa. Por enquanto, a gente acha que a recomendação aqui no Brasil deveria seguir a da Europa, que crianças até 21 quilos podem fazer essa medicação, que era até a partida do Rafinha, era nessa campanha que nós estávamos, né? Rafinha já tinha passado dos 2 anos, mas não tinha chegado ainda até os 21 quilos. Então, a gente alerta a população, as pessoas que se juntem ao movimento Zolgésima para Todos, porque é uma luta que a gente continua travando para conseguir contemplar crianças com mais de 6 meses, para que tenham acesso a essa medicação tão importante que salva vidas. Ô Andréa, para quem está acompanhando a nossa entrevista aqui, explica um pouquinho, né, o que esse medicamento faz para as crianças que têm a AME, né, o que é que ele muda na vida dessas crianças? Então, a AME é uma doença muito traiçoeira. Vocês foram muito parceiros nossos, né, a gente na campanha do Rafinha. A AME, o Rafinha, por exemplo, ele tem ausência de um determinado gene, que é o gene que traz força para o nosso corpo, para os movimentos mais simples, como respirar. Então, com o tempo, essa criança ela vai perdendo as forças. E existem 3 medicações hoje em nosso país, que são também medicações muito caras, mas não tão de alto custo, de altíssimo custo como essa última, né? As outras 2 é o Ridisplan, o Spinraza, que era o que Rafinha já fazia, era uma injeção a cada 4 meses. Elas têm apenas a função de fazer com que a doença ela caminhe de forma mais lenta. Ela não impede o avanço da doença. O Zolgésima é a única medicação que ela vai lá, é uma medicação revolucionária, né? Ela vai lá e ela modifica o DNA. Então, a criança passa a produzir algumas enzimas que vai fazer, às vezes, daquele gene ausente. Então, por isso é uma medicação milionária, é terapia gênica. Então, por isso a luta de todas as famílias com AME, para que suas crianças consigam fazer essa medicação e realmente, só assim, consiga realmente impedir o avanço da doença. Lembrando que essa medicação, ela é a recomendação de bula, ela é recomendada para crianças de até 2 anos ou 21 quilos, que são idades em que as crianças ainda vão responder bem ao tratamento. Claro que isso depende muito do desenvolvimento de cada criança, do avanço da doença em cada criança, mas essa lei aqui no Brasil ela não deveria ter sido tão resumida, sabendo que existe centenas de crianças em nosso país que já passou, que não entra, né, nessa faixa de menos de 6 meses e menos de 16 horas de ventilação.
Ventilação é o suporte, ajuda de suporte respiratório. Mas sim, é um grande avanço, porque nós temos aí o teste do pezinho nos próximos anos prestes a chegar nas unidades, no SUS, para o mais cedo possível e diagnosticando essa criança o mais rápido possível. E aí sim, ela estando diagnosticada, terá direito a essa medicação pelo SUS. O nosso SUS ele é muito grandioso, é importante dizer sim, mas a gente precisa avançar para a gente tentar auxiliar essas crianças como Rafinha, que tem mais de 6 meses e que continuam na luta por essa medicação. André, no momento, né? Isso, André, e como deve ser o acesso desse medicamento às crianças que precisam? A gente sabe que a equipe médica ela vai acompanhando a criança, né, após o diagnóstico da doença, mas a gente sabe que ele é um medicamento tão caro que às vezes se torna inviável, né, da família conseguir esse medicamento, porque tem que travar batalhas na justiça, como você mesmo. Mas você acredita que agora, com a aprovação dessa lei, esse medicamento ele vai sim se tornar disponível para as crianças que precisam agora nessa faixa, né, de 6 meses de idade? Ou ainda a burocracia vai imperar nessa situação que vai atrapalhar, né, as famílias de conseguirem esse medicamento? Como é que você avalia? Primeiro dizer que realmente nós mães temos consciência, assim, essa é uma medicação de inatingível para a família e também para o Estado, é muito caro, né? É uma medicação de milhões, certo que são poucas crianças no país que têm a doença, mas a gente entende, sim, lógico, nós somos conscientes que para o Estado também isso onera. Mas a gente tem consciência também de que a gente vive num país de que se arrecada muito, de que há muito desvio e que se tem dinheiro para financiar isso, e são a vida de crianças, né? Então, primeiro é importante dizer que nós mães temos consciência do valor, desse valor que é alto, mas a gente entende que o nosso Estado, da maneira como ele é configurado, ele consegue dar conta. Então, as crianças hoje que têm 6 meses, que elas têm até diagnosticada até os 6 meses, na prática, espera-se que ela não tenha mais nenhuma dificuldade em adquirir essa medicação, uma vez que ela está inclusa no rol de medicamentos do SUS, né? O grande problema é que, às vezes, essa criança com Rafinha, por exemplo, ele não tinha diagnóstico até um dia, no outro dia ele teve uma parada, foi para o hospital, ficou entubado, e desde aquele dia ele não conseguiu mais ficar sem o suporte respiratório, ou seja, Rafinha tinha os 6 meses, né, no momento do diagnóstico, mas depois ele já não conseguia mais ficar 16 horas, que é o que essa lei exige. Então, será que meu filho, ainda que fosse diagnosticado lá, ele iria se enquadrar? Né? Porque esses ganchos da lei faz com que a justiça também diga não. A gente também, porque e o pior, talvez até atrapalhe as ações que já estão na justiça, né? Crianças que estão tentando essa medicação hoje, e aí sim os juízes, desembargadores que negaram a medicação para o meu filho continuam negando, e agora dizendo que, tendo o respaldo da lei, dizendo que essa medicação não se enquadra para aquela criança. Então eu acho que infelizmente ainda continuam essas lutas. A gente, como eu disse, uma mensagem importante que eu posso deixar é que as mães estejam muito atentas aos movimentos dos seus filhinhos, dos bebês recém-nascidos, porque Rafinha sempre foi um menininho muito molinho. A gente que é mãe, eu sempre digo assim, a gente vai sempre se culpar de não ter percebido isso ou alguma característica assim, porque o importante agora é que essas crianças sejam diagnosticadas precocemente, né? Então, até os 6 meses, a mãe perceber qualquer dificuldade em puxar o leitinho do peito, aquele bebê que você vê que falta um pouquinho de força para mexer os membros, para mamar, para fazer esses movimentos. Então, é importante investigar, levar ao postinho, ou se tiver unidade de saúde, de plano de saúde, levar ao médico para identificar, porque toda doença não é diferente da AME, e agora a gente tem prova disso. O diagnóstico precoce é fundamental. No caso da AME, ele é urgente, porque a criança vai sair daquele rol, daquele ciclo de limites que o SUS determinou. Então, assim, as mães de bebês sempre atentas a esses cuidados. Mas a gente espera muito que o teste do pezinho de fato chegue, porque assim, bem antes dos 6 meses, essa criança diagnosticada, eu acredito que ela vai ter facilidade hoje de conseguir essa medicação, né? Com o exame comprobatório na mão e uma lei que diz que ela tem direito até os 6 meses, eu acredito que sim, que vai ser bem mais fácil. Porém, a luta continua para essas crianças maiores, como era o caso de Rafinha. André, você falou sobre a luta continuar, né? E você abraçou essa causa para além de Rafinha, né? O perfil, inclusive, lá no Instagram, permanece ativo para ajudar outras famílias, não é isso?
Isso. Rafinha foi uma luz na vida de todos e a gente vive hoje com essa saudade, mas preenchendo dessa forma, né? Eu convido as pessoas a conhecer a página do Rafinha, que é o @AmeRafinhaMelo, no Instagram e no Facebook, porque lá Rafinha recebeu, como vocês também ajudaram, e recebeu um valor grande, um certo valor de doações em dinheiro, e é lógico que esse dinheiro não é meu, nem da família, esse dinheiro foi para a Rafinha, e a intenção é que ele seja destinado para pessoas que como Rafinha, né, que pessoas sejam ajudadas. Então, todo o dinheiro está sendo destinado a outras crianças, e aí eu convido todos vocês a conhecerem lá. Não só tem AME como doenças raras, como doenças que trazem sofrimento para a família, para a criança, e principalmente despesas. Essas famílias nem sempre têm o suporte necessário, nem do SUS, às vezes nem do plano de saúde. Então, sempre tem a necessidade de se ajudar. Está chegando o Natal e eu convido as pessoas a estarem zapeando lá na página do Rafinha, que você vai encontrar dezenas de crianças que a gente já ajudou e que 90% delas continuam precisando de ajuda. E é uma forma importante de ajudar, porque lá toda história é verificada. Eu converso com a mãe, vejo lá realmente que a veracidade daquela história. Então, são famílias que realmente precisam muito. Então, nesse Natal, uma maneira de ajudar é encontrando aquelas famílias. Não, a gente não recebe mais doação, lógico, mas lá todas as famílias são identificadas com telefone, algumas, e com as redes sociais principalmente. E aí você pode acessar direto essas famílias e doar, porque não é fácil viver num país onde a gente tem muita limitação no acesso à saúde ainda e com essa crise financeira. Dá uma olhadinha lá, convidar todos, e vocês vão ver que realmente são precisas famílias preciosas que precisam muito dessa ajuda de todos nós, assim como foi dada essa ajuda ao meu filho. Perfeito, Andréa. A gente parabeniza você pela força, pela dedicação à causa, né? E a gente torce mesmo para que essa lei possa chegar a outras crianças que não estão ainda previstas na lei, né? E que cada vez mais, né, a saúde avance para trazer o diagnóstico mais preciso, mais rápido, que os medicamentos corretos sejam disponibilizados para que tudo fique bem. Obrigada, viu? Eu que agradeço o carinho de sempre de vocês. Um grande abraço a todos. Tá, e a gente conversou com Andréa Melo, assistente social, mãe de Rafinha, falando aí sobre a incorporação do Zolgensma ao SUS. Importante, né? Uma boa